Meu amigo, minha amiga, essa história do vídeo que a Michele Bolsonaro publicou e as coisas todas que estão sendo faladas e especuladas ao redor dessa história estão muito longe de acabar. Isso porque, prestando atenção em alguns trechos do vídeo de Michele, dá para perceber em alguns momentos que ela está ameaçando, como alguém que tem informações muito importantes e pode comprometer a vida dos pimpolhos do clã Bolsonaro, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e vou trazer aqui alguns vídeos também, algumas imagens, que já estão sendo resgatadas por todos os lados aí, comprovando aquilo que eu tenho sempre falado aqui no nosso portal do José, e que muitas pessoas parecem que já se esqueceram, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontou o senhor Flávio Bolsonaro como sendo um ladrão. Eu falo isso já há um bom tempo, enfim, com muita responsabilidade, parece até que é uma coisa assim aleatória, uma acusação solta no ar, né, uma coisa sensacionalista, mas não é não. É a fiscalização sobre o comportamento de um homem público. E um homem público ele está sujeito ao crivo da sociedade. E se ele faz alguma coisa errada, ele tem que ser responsabilizado por isso, ele tem que arcar com aquilo que ele fez. Então não tem como ele se evadir desse tipo de acusação, não, até porque ele jamais conseguiu provar que aquilo que o Ministério Público disse que ele fez, ele não fez. Então a coisa está aí. E para piorar a situação dele, é por isso que eu tenho cravado aqui que ele vai fugir do Brasil assim que ele perder as eleições, é porque ele sabe que a capivara que vem atrás dele é muito cabeluda, ele não vai ter como escapar, e sem imunidade, sem trânsito, e cada vez mais pessoas desempoderadas ao seu redor, ele vai entrar pelo cano. A Michele Bolsonaro sabe disso, mas tem algumas histórias aí que nós não estamos sabendo ainda, que eu tenho certeza absoluta que envolve grana. Isso pode ter alguma coisa a ver também com a dinheirama que foi lavada, que foi jogada para fora do nosso país para fazer esse filme, que mais cedo eu comentei aqui com vocês, que nós estamos conseguindo fazer algumas coisas aí para que essa gente não consiga lucro com o produto de algo que foi conseguido com dinheiro roubado, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre muito importante pedir para você, que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, para você ficar sempre conectado aqui com os nossos vídeos, sempre acione ali o sininho, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu joinha, mande seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. Lembrando que no primeiro comentário tem os links do nosso clube de membros, do nosso canal de cortes e da nossa pré-campanha para a gente, nesse ano de 2026, já ajudar a reforçar uma boa bancada no Congresso Nacional de pessoas progressistas. Tem muita gente que eu estou fazendo live, eu estou trazendo aqui para o nosso portal para as pessoas conhecerem também, e a gente está trocando muitas informações e olha, a gente pode ter um reforço nesse Congresso Nacional na próxima legislatura muito interessante, né? Enfim, assina ali o nosso abaixo-assinado, e se você puder ajudar também a contribuir, é muito legal, porque isso está ajudando a gente a ficar com mais visibilidade. A nossa pré-campanha é a segunda no Brasil para deputado federal, com o maior número de pessoas engajadas. Gente, isso é muito bacana. E no plano geral, nós estamos atrás em número de pessoas que estão apoiando, apenas do senhor Renan Santos, que é candidato a presidente da República, que tem gente capilarizada no Brasil inteiro, e do Jones Manuel, que está fazendo a campanha já há um bom tempo, muito articulada, muito consistente. Então, olha, a gente está em terceiro lugar nessa corrida aí. É um negócio assim muito importante, muito bacana, e traz cada vez mais responsabilidade das coisas que eu falo com vocês aqui, né? Às vezes coisas assim muito pesadas, mas elas não são feitas aleatoriamente, não. Elas são feitas com muita consciência do que está sendo dito, que é mostrado aqui no nosso portal, tá bom? Então, isso aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aqui aos temas. Começando aqui, com essa a gente abre os jornais, né, todos eles dizendo que terremoto na Venezuela, nossa gente, é uma tragédia gigantesca, tudo está acontecendo na Venezuela, ainda vem mais essa, né? A gente vai ver certamente os telejornais dando espaço para isso, para essa tragédia, mas os telejornais todos estão reverberando muito mais as coisas de Copa do Mundo. E no meio dessa história surgiu esse vídeo da Michele, que está gerando uma série de especulações. Por que que ela soltou esse vídeo? O vídeo, obviamente, foi bem desenhado, bem arquitetado, teve toda uma cenografia, mapa do Brasil na mesa, símbolos atrás dela, diplomas, enfim, o linguajar, foi tudo bem desenhado. Então não é uma coisa aleatória, não. E no vídeo, ela faz algumas ameaças ali, que o recado foi dado, foi um apito de cachorro louco. Os cachorros loucos, no caso aí, são os cachorros loucos do clã Bolsonaro.
E isso está se levantando até a suspeição se o Bolsonaro foi traído, né, nessa iniciativa da Michelle, se ela deu uma rasteira no maridão que está encalacrado, né? São muitas coisas aí que, enfim, e quase todas com muito fundamento, né? Bom, fazendo um corte aqui para colocar coisas positivas, o presidente Lula foi inaugurar hoje a retomada de obras numa fábrica de fertilizantes lá no Mato Grosso do Sul. Cerimônia muito legal, ele falou da importância de se estar fazendo esse resgate de atividades da Petrobras, porque essa produção de fertilizantes ela vai representar 16% daquilo que o Brasil usa aqui no nosso país, né? A gente importa muita coisa, por incrível que pareça. Então, Lula falou, deu vários recados lá. Quase que de economia mista. Tem ações na Bolsa de Valores. Aí ele falou da importância da Petrobras, muitas pessoas falaram. Lá estava a Soraya Tronic, estava lá, e a Simone Tebet também, fez um discurso super legal, enfim. Mas acabam ficando diluídos, né, diante do assunto principal que está sendo debatido por todas as forças políticas, todos os jornalistas no Brasil, que é essa história da Michelle versus Flávio Bolsonaro. Michelle e Flávio, durante o jogo do Brasil, Casa do Senador virou comitê de crise que discutiu punição para a ex-primeira-dama. Parlamentar recebeu ligações de aliados e ouviu conselheiros antes de se manifestar sobre desavença que gerou uma nova crise em sua campanha. Nova crise porque a criatura está encalacrada com roubo, né? Com lavagem de dinheiro, com gravação do Vorcaro e outros penduricalhos criminosos todos que estão agarrados com ele, que ele não vai conseguir se desvencilhar, não. Então se discutiu até dar uma trombada na Michelle, só que a Michelle não é a Joyce Hasselman, não é fragilizada quanto os outros, né, que já passaram, que morreram, que foram expelidos no meio dessa história toda. A Michelle conseguiu construir uma base em setores da sociedade que o Flávio Bolsonaro não pode simplesmente chutar e achar que não vai ter nenhum tipo de problema. Até porque, vou mostrar aqui para vocês, lendo, né, nas entrelinhas o que ela falou ali, ela sabe demais. Ela sabe de coisas que podem enterrar essas criaturas, muito mais enterradas do que o próprio maridão dela está sendo nesse momento, né, com a prisão que está passando ali. E aí o seguinte, o resgate de todos os níveis estão vindo à tona. Esse aqui é o da Juliana Dalpiva, né? Lembrando aqui o perfil de Flávio Bolsonaro, o perfil moral dessa gente toda. É bom resgatar, vamos lá. Como candidato à presidência da República, quando ele diz que quebraram o sigilo bancário dele e não encontraram nada. Isso é do Flávio. Eu tenho uma vontade, assim, eu quase rio, assim, de dar gargalhada uma afirmação dessa. Não quebraram ou quebraram e encontraram? Quebraram o sigilo dele de modo legal, com autorização judicial, que essa é uma outra mentira que ele fala que às vezes ele fala que pegaram dado dele ilegalmente, isso é mentira. Teve um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2019, para quebrar o sigilo bancário do Flávio, para investigar as suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentro do gabinete do Flávio, quando ele era deputado estadual, e esse pedido foi autorizado por um juiz da primeira instância lá do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana. E aí o Ministério Público teve acesso à quebra de sigilo bancária do Flávio de 2007, 2008 até 2018. Legalmente. E quando quebraram esse sigilo, acharam um monte de coisa. Não é que não acharam nada. Acharam foi coisa demais até. Ou seja, gente, ladrão no português claro, aí estão ressurgindo vários vídeos, aí vou mostrar para vocês. A direita está toda estraçalhada. Ninguém sabe se fica com a Michelle, se fica contra a Michelle, o que seria bom para o Flávio, o que seria ruim para o Flávio. Mas olha, gente, a podridão está aparecendo. Esse aqui levantou a hipótese do Jair Bolsonaro não estar sabendo. Será que ele está sabendo? Será que ele foi traído? Enfim. E outros vídeos estão vindo à tona. Vou pegar aqui um pouco para frente. Olha, esse aqui do Ciro Gomes, que foi perguntado aqui. Vários vídeos do Ciro vindo à tona novamente, porque é bom a gente recordar, né? O Ciro hoje também está com posições muito complicadas, mas o que ele falou não foi contestado, não. Vamos lá. Não aconteceu. O que o Bolsonaro está apavorado? É que essa semana, o Supremo vai julgar se o Flávio Bolsonaro tem direito ou não a fórum privilegiado que ele esculhambaram a vida inteira. Cara, o Flávio Bolsonaro entrou de boca
na roubalheira. Quem ensinou a ele, desde pequenininho, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro Bolsonaro roubava tudo. Ladrão. Ladrão. Eu fui colega dele. A minha mulher não gosta que eu fale, mas assim, eu fui deputado na mesma época que ele era deputado. Eu desafio as pessoas, assim, eu não quero esculhambar ninguém. Bom, nós estamos conversando. Mas repare, se você faz um discurso moralista, eu sou a chibata moral, eu sou o único sério, todo mundo é pilantra, você não pode ter rabo de palha, concorda? Sim, concordo. Então veja, eu vou afirmar aqui categoricamente, o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na Barra, recibo falso, dava 10% para o dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Gente, eu sempre disse aqui para vocês, no nosso portal, que o Bolsonaro é um mamulengo, é um boneco do posto, é um fantoche. Ele é um reles batedor de carteiras na visão de quem é do mercado, quem opera com grandes coisas, enfim, mas ele foi funcional. Foi um larápio, uma figura desqualificada, verdadeira figura cretinizada, mas que era útil para o mercado, que ele deu a chave do nosso país para Paulo Guedes. E Paulo Guedes era o homem do mercado. Então, quanto mais espantalho, quanto mais estressasse a sociedade, quanto mais deixasse a sociedade com tensões, melhor para quem estava roubando, né? Então foi isso. E o clã Bolsonaro, ele brotou com outras tantas pessoas no meio dessa história. Mas vamos lá com mais falas do Ciro. Compara assim, deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem como ele apagar. Meu gabinete, um mês, R$600 de gasolina, Bolsonaro 10 mil. Na época, 600 já é uma puta... Gente, ladrão. O Ciro falou mais. Mas se abrisse a CPI, se autorizasse, uma comissão mista seria formada. Na hora que essa comissão mista fosse formada, o Bolsonaro imediatamente mudaria de conduta, porque ele é um frouxo, é um covarde. O Bolsonaro só é valente até a hora que a gente encara ele. Eu conheço o Bolsonaro, isso é um frouxo de longa data. Picareta, frouxo, bandido, é ele que corrompeu os filhos, as mulheres. Esse filho dele comprou uma mansão de 6 milhões de reais numa hora dessa. Significa, sabe o quê? Na cabeça deles, eles compraram as instituições. E aqui para nós, está funcionando para eles. Então, muito vídeo sendo resgatado, né? Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas. O Flávio Bolsonaro tentando se desculpar. E aí ele fala umas coisas aqui, enfim, claro que foram ensaiadas, porque ele está lendo um texto também, é o mesmo texto que ele publicou no X, né? Mas tem um trechinho aqui que ele fala coisas como essa aqui. De casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas. Sem poder orar com elas. Tem cara de figura que fica orando para alguma coisa? Sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Tô sofrendo várias ameaças de morte e mesmo assim tô aqui focado na missão. O senhor está recebendo ameaça de morte? De quem? Do Worcaro? Da turma do Sicário? De quem é do pessoal de milícia? Pessoal com quem o senhor teve proximidade durante muito tempo? Gente que o senhor está devendo? Quem sofre ameaça de morte normalmente é de gente bandida, é quem está se metendo com bandido, né? Que não paga a máfia, tem essas coisas, né, senhor Flávio? Porque pessoas honestas, decentes, pessoas politizadas, pessoas conscientes, pessoas sem problemas e desvios mentais, essas pessoas não fazem da vida política uma arma de violência, não, ou da violência uma arma para fazer política, não. Então, o senhor está sendo ameaçado, o senhor tem a obrigação de denunciar, né? De onde estão vindo essas ameaças. Ou o senhor está mentindo, né? O senhor é um verdadeiro mentiroso, ou o senhor não pode denunciar quem está te ameaçando se está acontecendo isso, porque quem está te ameaçando provavelmente tem sabedoria de outras transações do senhor que o senhor não quer que sejam reveladas, né? Mas aí, gente, tem coisa aí mais para frente. O Paulo Figueiredo, ele publicou foto da Michelle com o ministro Alexandre de Moraes. Você está dando o que falar também, né? Ele dizendo, olha, tipo, a Michelle é traidora, né? É o que fica nas entrelinhas. Mas a Michelle deu 2 recados aqui. Vamos pegar o primeiro recado aqui que ela mandou. Vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta. Eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota. Como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Opa, ela sabe mais do que eles pensam, né? Então tem segredos aí, né? Que eles acham que ela não sabe. Foi uma ameaça, né? Um apito de cachorro para cachorro louco. E depois ela sublinha isso também. Falei quase tudo o que precisava ser dito. Ela falou quase tudo, mas então ela não falou tudo. Então tem coisas aí que ela está pensando em falar, né? Ou que pode falar. Então, dona Michelle, se eu fosse a senhora,
lidando com a turma que a senhora está lidando, eu ficaria preocupado também com a minha segurança. A senhora deveria ficar preocupada com a sua segurança, né? Fica aí a questão, porque nós estamos vendo como é que essa turma, né? E aí, gente, olha, eu sempre vou colocar no link aqui, no primeiro comentário, o link aqui dessa vaquinha aqui, que está sendo um negócio muito legal, gente, muito gratificante. E é legal, é bacana para você conhecer também como é que estão outras candidaturas, você fazer saber quem é quem, como é que estão essas pessoas, e ficar orgulhoso de estar aqui no nosso Portal do José, né, de estar colocando a gente lá para cima, para a gente ficar bem forte, para poder encarar esses ladrões, né, esses vigaristas, e fazer algumas coisas aí para que eles não tenham muito êxito na caminhada destruidora e antipatriótica deles, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.